O Brasil e o Reino Unido assinaram um acordo que revisa as cotações de exportações feitas logo após o Brexit. O acordo que vai favorecer a exportação da carne de frango. A gente conversa agora com o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Luiz Rua, para a gente entender mais um pouco sobre essa revisão. Ô Luiz, bom dia, um prazer falar com você novamente. Bom dia, Pedro. Sempre um prazer falar contigo, com todos os telespectadores do Terra Viva e do AgroMais. Perfeito, Luiz. A revisão do acordo que envolve o Ministério da Economia, da Agricultura e também das Relações Exteriores. O que muda a partir de agora em relação a essa revisão? Lembrando só ao telespectador que o Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Olha, Pedro, com a saída do Reino Unido da União Europeia, foram definidas, porque a gente tem desde 2000, desde o começo desse século, a gente tem algumas cotas com a União Europeia, e o Reino Unido, que fazia parte desse bloco comercial, quando ele sai da União Europeia, como aconteceu há 2 anos atrás, as cotas foram redivididas, de maneira que uma parte dessas cotas que antigamente ficavam para os 28 países da União Europeia, agora foram divididas em União Europeia 27, que são os 27 países que hoje estão na União Europeia, mais a cota específica para o Reino Unido. Só que quando essa divisão foi feita, ela não levou em consideração algumas condicionantes do comércio, como o fato, por exemplo, de que muita carga ia para portos na Holanda, por exemplo, o que a gente chama de efeito Roterdã, o porto lá de Roterdã, na Holanda, e essas cargas depois eram redirecionadas para o Reino Unido. Então, a gente, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, que capitaneou, liderou esse processo, com o apoio também do Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, foram rediscutidas essas cotas para que elas, de fato, refletissem a realidade do mercado. E para alguns produtos, por exemplo, como o frango cozido, isso era crucial, porque é no Reino Unido que nós temos a maior demanda por esse tipo de produto. Então, ao aumentar esse volume para o Reino Unido, o Brasil naturalmente sai bastante fortalecido, e isso de alguma forma também traz previsibilidade para os próximos anos do ponto de vista dos fluxos comerciais. Agora, Luiz, falando em volume, quanto é que vai ser essa mudança, Quanto que isso vai impactar para as exportações para lá e também de que forma isso também impacta para a União Europeia? Olha, ao passo que a gente aumenta o volume da cota no Reino Unido, naturalmente a gente diminuiu esse volume na União Europeia. Mas, como eu disse, em alguns produtos específicos, como é o caso do frango cozido, a gente sai de uma cota de 26 mil toneladas e vai para 42 mil toneladas. São 16 mil toneladas a mais em um mercado que paga eventualmente melhor por esse produto, que tem uma demanda maior por esse produto. No caso do frango salgado, a gente sai de 40 mil toneladas que estavam destinadas para o Reino Unido e vai para 46. Como eu disse, isso naturalmente faz com que haja uma redução na União Europeia, mas eram cotas que para o Brasil fazia muito mais sentido ter um volume adicional no Reino Unido e não na União Europeia. Agora, falando um pouco mais sobre os detalhes, Luiz, quando é que esses embarques vão efetivamente começar, Já existe uma data para entrar em vigor? Olha, os embarques já acontecem. Esse ano a gente já exportou aí mais de 80 mil toneladas, considerando todos os produtos lá para o Reino Unido. Eles vão continuar acontecendo. O que acontece é que essa nova cota, com essa redução tarifária dentro desse contingente, dentro dessa cota, ele deve entrar em vigor a partir do próximo ano cota, que é julho do ano que vem. Agora, existe uma série de mecanismos que têm que ser feitos internamente no Reino Unido, aqui no Brasil também, alterações de portaria para refletir exatamente essa negociação, mas o que importa é que essa negociação está fechada. O Brasil também conquistou a permanência do certificado de origem, que é algo que também nos dá bastante tranquilidade nas negociações, evita especulações, viu, Pedro? Então, de fato, é uma conquista bastante importante liderada pelo Ministério das Relações Exteriores, e a gente espera, então, já no próximo ano cota, em julho, ter esses volumes adicionais aí no Reino Unido, que farão toda a diferença aí para a nossa cadeia produtiva. Com certeza. Agora, mudando um pouco mais do assunto, vamos falar sobre a questão da gripe aviária, que tem tomado um grande destaque na imprensa internacional, vários países com focos. De que forma isso deve impactar na demanda por carne de aves aqui do Brasil? De que forma isso deve impactar nosso setor de carne de frango, melhor dizendo? Olha, acho que isso já vem impactando de alguma maneira. Esse ano o Brasil deve novamente ter recordes na exportação de carne de frango. O Brasil tem aumentado no acumulado do ano aí 5% o volume de exportação. A gente tem visto grandes produtores e exportadores, como é o caso dos Estados Unidos, da União Europeia,
com problemas relacionados à influenza aviária, vários países também que não são exportadores, mas que têm a sua produção de alguma forma vincada à produção local, acabam tendo problemas e o Brasil tem sido chamado, né? E tem sido chamado e tem respondido com esse aumento de volume. Para o ano que vem também a situação, lembrando que esse ano houve um ciclo praticamente ininterrupto no hemisfério norte, especialmente, o que quer dizer que durante todo o ano, né, a gente teve casos de influenza aviária nesses países, lembrando que o Brasil é um país que nunca registrou um caso de influenza aviária, e assim a gente espera. A gente tem feito todas as medidas aí de biosseguridade para que a gente possa continuar tendo esse status de excelência, que é um status que faz a diferença quando a gente quer acessar os mercados internacionais, e para acessar esses 151 mercados que o Brasil tem acessado de maneira bastante regular, a gente pretende aí, continua trabalhando para que a gente possa ter esse status e assim ser cada vez mais chamado aí pelo mundo. Com certeza, é um trabalho muito interessante dentro e fora da porteira. O Brasil é referência na questão sanitária e isso tem aberto fronteiras, como você mesmo falou. E por falar nisso, né, a gente sabe que a BPA já tem um histórico, né, de sempre fazer a divulgação do produto brasileiro, né, levando informação, levando o que é feito dentro das granjas, dentro da indústria. E agora com a Copa do Mundo, né, do Catar, que já começou, existe alguma publicidade específica que isso vai ampliar? Porque a gente sabe que o anfitrião Catar já consome nossos produtos, né? A gente tem um grande país de certificação halal, que tem maior produção. Como é que está isso aí, hein, Luiz? Com certeza, Pedro, já faz parte aí da nossa história, né? E não foi diferente dessa vez. Lá no Catar a gente tem 28 painéis falando um pouco para a população do Catar, mas também, especialmente, para todos aqueles turistas que vão lá assistir o Mundial, de que a carne do Brasil é consumida lá no Catar. E você sabe, Pedro, que 75% da carne de frango que é consumida no Catar é carne de frango brasileira. Então, praticamente toda a carne de frango consumida no Catar é carne de frango brasileira e também é consumida aí por praticamente todos os países que estão presentes no Mundial. Talvez uma proporção menor em alguns mercados, naturalmente, mas de alguma forma o Brasil presente em praticamente todas, né, em todos os países em que as seleções estão jogando o Mundial. Isso nos dá muito orgulho e nos dá muita responsabilidade também. Então a gente colocou lá 28 painéis mostrando um pouco aí das características da nossa carne de frango e reforçando o nosso papel como o maior exportador de carne de frango halal do mundo. É importante para que aquelas pessoas que professam a fé muçulmana saibam que o Brasil de fato é um país que respeita as regras estabelecidas ali pela religião. Perfeito. Agora, Luiz, antes da gente encerrar a nossa entrevista, tem um fator importante aqui. A BPA, nessa semana, divulgou uma nota interessante sobre a exportação, né? Semana passada, melhor dizendo, sobre a exportação de material genético avícola. Eu gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, sobre a importância da nossa genética, como é que está sendo vista, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido também. Olha, acho que isso tem muito a ver também, como a gente estava falando um pouquinho antes, Pedro, com a questão, né, dos riscos sanitários e do status de excelência que o Brasil tem. Né? A gente vê um mundo hoje cheio de influenza aviária, né, especialmente nos países lá do hemisfério norte, que é onde estão, vamos dizer assim, as matrizes das casas genéticas, que acabam disseminando a genética por praticamente todo o mundo, e o Brasil então se converte num polo seguro, estável, né, que pode fornecer de alguma maneira esse material genético de qualidade, livre de qualquer enfermidade, livre aí com o melhor status sanitário. Então, alguns países aqui da nossa região Américas, por exemplo, têm comprado mais do Brasil. Isso deve ser a tônica aí também para o próximo ano. A gente tem visto o Brasil sendo cada vez mais chamado não só na carne de frango, mas também nas etapas mais iniciais da cadeia, como é o caso da genética avícola. Luiz, eu disse que eu ia encerrar com você, mas quando a fonte é boa, o jornalista continua. Então, só para a gente encerrar agora de verdade, nós estamos aí com as festas de fim de ano acontecendo, né? Melhor, se preparando, né? O grande comércio, a indústria também. Como é que vocês estão olhando o consumo neste período, né? De aves também, suínos, que é uma época em que tem uma demanda crescente, principalmente de aves natalinas? Olha, tradicionalmente essa é uma época do ano bastante interessante para o setor, em que a gente vê um consumo maior, as pessoas se reúnem mais, e esse ano sem
aquele fantasma do Covid, ou pelo menos não com aquela velocidade, aquele tamanho, né, que foi toda a questão do Covid nesses últimos anos, ainda naturalmente com os cuidados e precauções, mas as famílias vão se reunir mais, é uma época de Copa do Mundo também, né, então a gente costuma, e é a primeira vez que a Copa do Mundo acontece no verão, então as expectativas são positivas para que a gente possa ter um consumo de aves e também carne suína. A BPA lançou uma campanha Churrasco na Copa, em que justamente mostra para as pessoas que o churrasco pode, além da carne bovina, que ele também tem ali asinha de frango, coraçãozinho, que tenha a panceta, a copa lombo, enfim, vários produtos que a gente também coloca na grelha, e essa é a nossa expectativa, então, que a gente tenha um final de ano que se junte aí essa Copa do Mundo. Esperamos que o Brasil chegue lá na final no dia 18 e depois a gente já emende aí com as festas de final de ano e a gente consiga, né, a população consiga aí está cada vez mais presente consumindo essas nossas proteínas, que são proteínas, além de tudo, saudáveis e acessíveis também para a população. Com certeza, né? Vamos emendar para então chegar no Chester, no pernil. O que não faltam são oportunidades aí para a gente conquistar o paladar, enfim, aproveitar essa época que a gente pode unir todo mundo novamente. Luiz, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês aí lá no Catar, promovendo o setor agropecuário. Obrigado pela entrevista, a gente se volta a falar em breve. Obrigado, sempre à disposição de vocês. Um bom dia a todos. Bom dia.